Antigamente, quando um país queria conquistar outro, o que ele usava era força. A história das civilizações é essa. A Idade Média está cheia de história desse tipo, principalmente do Império Mongol, do Império Romano. A gente estudou isso muito na escola. O Império Romano invadiu ali regiões que hoje são a França, que são a Alemanha, os povos germânicos, os francos. Os mongóis invadiram o que hoje é a China, até mesmo que é a Rússia também. Mas hoje, isso não é mais preciso. Quando um país quer interferir em outro e ter domínio do que as pessoas pensam, do que a mídia circula e do que acontece naquela região, as ONGs podem ser utilizadas. É aí que surgem as organizações não governamentais, que se expandiram, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando isso não passou a ser mais ético, nem moral. E as leis mudaram. A gente tem uma série de acordos internacionais que não permite mais que seja usado a força e os militares para invadir outro território. Quando isso acontece, a sociedade não vê mais bem. Mas as ONGs, as pessoas nem percebem. É tudo ali, debaixo do tapete. Mas, através delas, pode receber dinheiro de outro estado para agir de acordo com a vontade de outro território que não é da própria população local. A Amazônia tem todas as ferramentas para se tornar uma região rica e próspera, mas ela é uma ameaça também para aqueles que hoje detêm o poder. Ela pode se tornar uma concorrente. Isso não é legal para eles. E é sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Como os países que detêm o poder hoje fazem para impedir que outras nações grandes surjam. A Amazônia brasileira representa cerca de 60% do que é todo o território nacional. Mas o que não contam é que aqui estão as maiores riquezas naturais que existem no mundo. Tudo que a natureza pode oferecer de riqueza no território, ela concedeu à Amazônia. Mas a única narrativa que chega é a questão da proteção à natureza. E sim, isso precisa ser levado a sério e tomar cuidado com essa questão. Só que analisando bem os dados, quando a gente analisa o Brasil, em todo o globo, todo o mundo, ele emite um pouco mais do que 1% de toda a poluição que existe no mundo. Mas toda a culpa da poluição é recaída sobre aqui, sobre a Amazônia. E é aqui que entra a questão das ONGs, onde existe o Fundo Amazônia, por exemplo, um fundo brasileiro que recebe doações de países estrangeiros, de países como Estados Unidos, Noruega, Alemanha, França. E aqui na Amazônia a gente tem calcário, nióbio, potássio, todos esses que a gente traz de fora, que a gente compra de países estrangeiros, que a gente compra desses próprios países que doam para o Fundo Amazônia, para que a gente não produza, mas eles podem, e a gente compra deles. Você já deve ter ouvido no mito do bom selvagem, que diz que todo ser humano ele é honesto, pacífico e bom por natureza, e que é a sociedade que corrompe ele. E que esse ser humano, entrando em contato com a sociedade civilizada, ele se torna egoísta, egocêntrico, um ser humano ruim. E foi também sobre a ideia desse mito dos bons selvagens que se criou o Fundo Amazônia. Um fundo para poder preservar a floresta. Mas só que esse organismo não se preocupa com a população que mora debaixo da copa dessas árvores. Ela não se preocupa com a saúde, com a segurança, com o lazer, com o desenvolvimento econômico dessa região. Ele não financia projetos científicos que vão acelerar a questão econômica da liberdade financeira dos povos que aqui habitam. Ele só se preocupa em manter a região preservada. E, inclusive, ele também financia instituições como o IBAMA e como o ICMBio, que são as polícias ambientais. E foi justamente a estranheza em saber como está sendo utilizado, no que está sendo investido, os recursos que vão para o Fundo Amazônia, de onde está vindo, quais países estão financiando, o que está sendo feito aqui na região da Amazônia através dessas ONGs, que foi intitulado uma CPI, uma investigação, lá no Senado Federal, em Brasília. E essa investigação trouxe várias personalidades, autoridades, pessoas que vivem nas regiões onde as ONGs operam, pessoas nativas, os indígenas que habitam as regiões onde essas ONGs se estabelecem. E alguns relatos dessa investigação chamam a atenção, como o do líder Alberto Brazão Góes, que ele diz que ele e seu povo não pode ser usado de matéria-prima para a vontade das ONGs, e sim eles precisam definir o seu próprio futuro. É indigno o que hoje nós somos submetidos, principalmente pelas ONGs, principalmente pelo ISA. Nós, Yanomami, nós não somos serviçais de outro ser humano. Nós já sabemos como lidar com a nossa floresta.
Nós não precisamos que ONGs de lá do estrangeiro diga como é que Yanomami vai cuidar da nossa terra, da nossa floresta. Por que é que ONGs, principalmente americanas, dizer como Yanomami deve viver na grande floresta? Como do estudante de geologia Valdecir Baniwa, da comunidade Baniwa, Castelo Branco, em São Gabriel da Cachoeira, que diz que há 4 décadas as ONGs estão presentes, falando sobre questões ambientais, ali naquela região da sua aldeia, mas que eles não utilizam nem sequer mesmo 1% de todo o território que pertence a eles. E também tem o Adriel Cocama, que deu um depoimento que ele e seu povo pode caçar paca nas florestas, mas que eles não podem extrair os recursos minerais que estão debaixo do seu solo, porque as ONGs não deixam. Por que se a terra é minha, eu não posso trabalhar? Eu não posso criar gado, eu não posso plantar banana, eu não posso plantar abacate, eu não posso plantar cacau. Se a terra é minha, por que eu não posso tirar o minério? Por que o Canadá pode, os Estados Unidos pode, outros países pode e eu não posso tirar? Será que eu não posso trabalhar o peixe, senador Beto, nos meus lagos, para trabalhar o manejo e exportar para os Estados Unidos, para a Europa, para todo lugar? Por que eu não posso? Será que é porque eu sou índio? E tem o mexicano Lorenzo Carrasco, que fez um livro chamado Livro da Máfia Verde, que diz que as ONGs utilizam o pretexto do ambiental para poder fazer uma interferência na política interna. Como vocês sabem, não há almoço grátis. Quem dá o dinheiro estabelece a agenda. Se o Fundo Amazonas dá dinheiro, não é para que Brasil disponga para o bem-estar da população amazônica, é para a agenda das ONGs. E um ponto marcante também que essa investigação toda trouxe foi a etnia Paredes, lá em Mato Grosso, onde eles produzem milho. Um ponto marcante é que ali não tem ONG, ali não tem organizações não governamentais do território, eles se organizaram em cooperativas para poder produzir milho e dessa forma estão gerando riqueza. Então eles não dependem do governo, não dependem de nada nem de ninguém, geram sua própria riqueza para poder ter sua alimentação, para poder ter o seu bem-estar social, para poder comprar o que eles quiserem. Com apenas 1% do território eles utilizam para poder fazer essa produção de milho. E eles estão vivendo bem naquela região. Aqui, indígenas de 44 aldeias disseram como conseguiram produzir mais de 100 milhões de toneladas de milho, usando agricultura mecanizada. Esses nossos projetos, ele melhorou a qualidade de educação, melhorou a qualidade da saúde, melhorar a qualidade de transporte. E não tem ONG presente lá. Já o cacique Miguel dos Santos, ele faz um alerta. Ele diz que as ONGs compram as lideranças das regiões indígenas para que eles levem a narrativa que as ONGs quiserem. Eles perdem seu controle, ficam de mão atadas pelas ONGs para poder levar o discurso que eles quiserem e até o seu próprio irmão mesmo não reconhece mais ele vem recebendo denúncias das ONGs por ele fazer denúncias e alertar todo o povo que ele pode. Já no levantamento de dados, a investigação apontou que o Instituto IP recebeu mais de 36 milhões em 2022 e um dos seus grandes patrocinadores é a empresa GIS, lá da Alemanha. O Instituto ISA, Instituto Socioambiental da Amazônia, recebeu mais de 67 milhões em 2022. E o Instituto Amazon, Instituto Homem e Meio Ambiente, teve 2 milhões de despesa só com funcionários. Mas aqui vai o alerta. Não diz o salário de todos os servidores, não diz os salários da gestão, dos diretores, quanto que os presidentes recebem, o que gera uma grande dúvida. E esse mesmo Amazon recebeu mais de 4 milhões do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, que em teoria seria o banco para poder levar infraestrutura, rodovias, ferrovias, gerando o desenvolvimento tanto social quanto econômico do Brasil. Mas não, ele investe nas ONGs. Mas aqui na região do Amazonas mesmo, onde eu vivo, a gente não vê estradas, ferrovias com financiamento do BNDES. Isso me faz lembrar o caso de biopirataria que a Inglaterra fez com a região amazônica séculos atrás, onde na época da borracha, pessoas, cientistas, vinham aqui dizendo que era por questões ambientais, que era para poder fazer estudos na natureza, e eles pegaram e contrabandearam as sementes das seringueiras, levaram para a Inglaterra, levaram para a Malásia, e isso gerou um grande colapso econômico aqui na região amazônica, que era a maneira de sobrevivência e de enriquecimento através da borracha, através dos seringais, levaram para as regiões asiáticas e a gente ficou sem a principal ferramenta econômica que era utilizada. Gerou uma crise por anos, recuperou e essa nova ameaça, a cortina de fumaça do ambientalismo surge nos dias de hoje. A gente tem que ficar com os olhos muito alerta para que essa história não se repita por várias e várias vezes.
Na época era uma atitude legal levar esses sementes, eles levaram, contrabandearam, gerou um colapso econômico aqui na região. A investigação trouxe ainda um conflito de interesse gigante dos presidentes das ONGs, que ora estão no governo, ora não estão no poder, ocupando secretarias de Estado, ocupando ministérios federais, ora eles estão nas presidências dessas organizações. Quando eles estão no poder, eles mandam recurso público para essas instituições ramificam, distribuindo para várias outras, e quando eles não estão no poder, eles estão presidindo essas instituições. E a entidade que era para poder fazer essa fiscalização, para não ter esse conflito de interesse, que é o Ministério Público, ele fica calado sob uma grande cortina de fumaça, paralisa obras de construção civil para gerar infraestrutura na região, o que também gera uma grande suspeita, e foi isso um dos grandes motivos também para poder ter essa CPI das ONGs que apurou todos esses dados. E o que eu fico triste é saber que a gente está numa região em que poderia estar fazendo adubo, que poderia estar fazendo ferro, que poderia estar fazendo tudo que a gente consome de fora. A gente tem o nióbio, tem as terras raras que são utilizadas para fazer baterias de carros elétricos, que são utilizadas para fazer o telefone, televisão. Tudo isso a gente compra de fora, mas poderia estar sendo produzido aqui, na nossa região. O próprio potássio, o calcário, que servem de adubos para a gente fazer o nosso próprio alimento, como a macaxeira, como a melancia, como o próprio cacau. Tudo isso a gente poderia estar fazendo de forma 100% autônoma, mas não, a gente traz tudo de fora. E as instituições, empresas, governos estrangeiros depositam verbas no Fundo Amazônia, e o Fundo Amazônia faz a gente gerar uma estagnação econômica, sendo impedidos de gerar o próprio desenvolvimento. E aqueles que ousam contrariar isso sofrem esse tipo de consequência. A cobertura, as porteiras. Ó, tudo. Tudo aí. Ó. E rapaz, olha lá, hoje tá segurando também, ó, cuidado, hein? Cuidado, figura. Lá em cima. A balança queimando aí, tudo. Não tem uma mangueirão, não? Isso aí não tem mais você. Queimaram tudo. Olha o pé direito da internet. O que fizeram? Olha o barracão. Olha a destruição. Tudo destruído, cara, é difícil. Olha só o barracão. Acabaram com tudo. Só porteira, aqui ó, remanga. Utilizando a porteira do corredor da estrada ali, ó. Destruíram tudo, cara, tudo. Se a gente perder isso aqui, a gente não tem pra onde ir. Uma região muito próspera, mas que hoje é impedida de poder usufruir, de despertar desse grande potencial. Esse é o neocolonialismo que não trabalha mais com base na força bruta para poder ter domínio sobre outra região, mas sim opera trabalhando no pensamento das pessoas. Sim, as questões ambientais precisam ter uma preocupação, precisam ser levadas com cuidado, mas elas não podem ser utilizadas como cortina de fumaça para poder impedir o desenvolvimento de regiões que têm um alto potencial sobre alegações hipócritas. O que é o ideal imaginário? É quando você olha para mim e diz assim, nossa, mas ela tá de salto alto, ela tá de calça jeans, ela tá maquiada. E se você fechar o olho e pensar assim, indígena, rapidamente você é remetido para 1500. Sim, Adidas. É o ideal imaginário. Rótulo. É um rótulo. Então, é esse rótulo que me segrega. É esse rótulo que me impede de ser igual e de conquistar a minha cidadania enquanto brasileiro, enquanto ser humano. Sim. Então, é bem complexo. Inocentemente, toda a sociedade, ela me isolou dentro do ideal imaginário. Envie esse vídeo para as pessoas que você acredita que precisam ter acesso a essas informações que a gente contou aqui no vídeo. Se você quiser ter acesso a todo o relatório da CPI das ONGs, eu vou deixar fixado o link do arquivo aqui no primeiro comentário desse vídeo. Foi o que eu usei como base para poder produzir todo esse conteúdo.